Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer umas gravações e discutir um pouquinho sobre o câncer de próstata, aproveitar que novembro está chegando e o assunto vai ficar mais à tona. Então eu vou tentar responder algumas perguntas que foram feitas para mim ao longo do ano e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar. Primeira coisa, eu queria falar sobre o Novembro Azul. O Novembro Azul ele é um mês voltado não só para o câncer de próstata, mas para a saúde do homem como um todo. Assim, a mulher ela tem o hábito de ir no ginecologista, de fazer esse acompanhamento desde jovem, e esse não é um hábito muito firmado entre os homens, e foi então criado essa ideia do Novembro Azul, que é um mês de conscientização da população para a saúde masculina, e o câncer de próstata ele fica mais destacado pelo fato de ser o câncer mais comum na população masculina, exceto o câncer de pele. O câncer de próstata, como eu tinha dito, ele é extremamente frequente. Então nós temos alguns dados que mostram números assim consideráveis de diagnósticos feitos por ano, 70 mil, 100 mil diagnósticos ano na população brasileira do câncer de próstata, e ele é um câncer que no seu estadio inicial ele é assintomático. Então o paciente não vai ter sintoma, ele passa a apresentar sintomas em estados mais avançados, quando ele começa a apresentar sangramento na urina, alguns sintomas urinários, jato mais fraco, dores ósseas, fraturas não associadas a trauma, e a maioria das vezes esses casos já estão localmente avançados ou com metástase. Então a ideia da realização do rastreamento é a gente tentar pegar esses casos em fase inicial. Quando diagnosticado em fase inicial, o câncer de próstata ele apresenta taxas de cura extremamente elevadas. É difícil falar porcentagem, mas alguns lugares colocam que assim, em fases iniciais mais de 90 a 95% de chance de cura apenas com uma modalidade de tratamento, seja ela cirurgia ou radioterapia. Enquanto que aqueles casos que já estão em estadios mais avançados, multimetástases, várias metástases espalhadas pelo corpo, essa chance de cura cai consideravelmente. Então, a ideia do check-up, do acompanhamento, eu sei que existem discussões sobre esse overdiagnosis, como se fosse excesso de diagnóstico, mas a ideia é a gente tentar pegar o paciente no momento ótimo de tratamento. Então, vamos dar o diagnóstico do paciente no momento ideal e vamos individualizar o tratamento dele para ofertar para esse paciente o melhor tratamento possível para ele. Cada caso é um caso. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda o rastreio de todos os homens a partir dos 50 anos ou naqueles a partir de 45 anos que tenham um fator de risco associado. Os fatores de risco, então, são pacientes melanodermes, de pigmentação mais escura na pele, histórico familiar positivo e paciente com obesidade. E o rastreio ele é feito anualmente. Obviamente que existem discussões mais profundas sobre esse rastreio, se ele tem real benefício ou se ele precisa ser feito de maneira anual, mas essa é a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Urologia e cada caso tem que ser individualizado com o seu urologista. Em relação a gente fez o rastreio, fez o diagnóstico, quais são os possíveis tratamentos para esse paciente? Nós temos naqueles casos de baixíssimo risco a opção de fazer só o acompanhamento, que chama o Active Surveillance, a gente acompanha o paciente de maneira ativa, naqueles casos que o câncer tem uma taxa de progressão muito baixa. Já aqueles pacientes de risco mais alto, risco intermediário, a gente pode ofertar para ele tratamento mais ativo. Em relação aos tratamentos mais ativos, nós temos as opções de radioterapia, que tenta evitar a cirurgia, às vezes no paciente de mais comorbidades, que não suportaria o procedimento cirúrgico. Nós temos o procedimento cirúrgico e o bloqueio hormonal, que o paciente às vezes entende como se fosse uma quimioterapia, um pouquinho diferente, mas é um bloqueio hormonal. Em relação à cirurgia, nós temos algumas opções de tratamento. Nós temos a opção mais antiga, que é a cirurgia convencional, que ela é feita com um corte maior. Gravei até uns videozinhos sobre isso aqui. A última que eu gravei foi sobre cirurgia de bexiga, mas isso vale para a próstata também. A cirurgia convencional a gente faz um corte maior no abdômen, enquanto que de maneira mais recente nós temos as técnicas minimamente invasivas. A videolaparoscópica, que a gente utiliza pequenos orifícios para fazer o procedimento com auxílio de um vídeo, tá? E pinças laparoscópicas, isso já foi um tema bem falado aqui comigo. Essas pinças elas são estáticas, então elas têm umas limitações de movimento, de munheca, mas a gente tem o benefício da incisão menor, recuperação mais rápida comparada com a cirurgia aberta, e de maneira mais recente, mais moderna, nós temos a opção robótica. Essa opção robótica, ela associa
o benefício da cirurgia minimamente invasiva, que são incisões menores, uma recuperação mais rápida, menos dor no pós-operatório, e tem um benefício em relação à cirurgia videolaparoscópica, que ela nos traz a opção da munheca do robô. Tem vários vídeos que eu já falei que essa munheca nos dá uma liberdade de movimento, controle de movimento e precisão nos movimentos muito maiores, trazendo alguns benefícios em relação às demais técnicas. Eu acho que essa é a ideia principal. Assim, o Novembro Azul ele é um mês voltado para o homem. Eu vou tentar falar alguns outros temas aqui, não só do câncer de próstata, mas o câncer de próstata, indiscutivelmente, ele tem uma relevância fundamental na saúde do homem, por ser um câncer tão comum, tão frequente. Ele é o segundo câncer mais comum no homem, só perdendo para câncer de pele. E, além disso, ele é um câncer que, quando diagnosticado em fase inicial, tem excelentes taxas de cura. Então, tem que desmistificar um pouco esse medo do homem ir no urologista, esse preconceito que existe e que, por bem, tem ficado para trás, tá? Fazer o acompanhamento anual, fazer o check-up, ter um médico de confiança para te acompanhar e tomar as condutas mais corretas. Eu bato muito na tecla com meus alunos, na Federal, na PUC, com os residentes, que o brasileiro ele tem aquele hábito de procurar, assim, você faz uma pesquisa meses antes de comprar um carro, escolhe o carro mais seguro, mais custo-benefício, mais econômico, mais bonito. E muitas vezes, quando é relacionado à nossa saúde, a gente vai no primeiro médico, o mais perto, que tem a agenda mais próxima. Nós temos que mudar isso, ter o hábito de pesquisar o currículo do médico, procurar saber a indicação de gente da área da saúde, de colegas, de conhecidos, porque você vai estar na mão do médico. Então, igual esse videozinho que eu pus recentemente, você não vai entrar num avião num piloto que não sabe pilotar. Você tem que confiar no seu piloto, que é o médico. Então, na urologia não é diferente. Tem um médico de confiança, que vai tomar as condutas adequadas, vai saber indicar ou até mesmo contraindicar um procedimento cirúrgico é fundamental. Qualquer coisa eu estou à disposição. Espero que vocês me mandem alguns temas aqui para a gente ir conversando ao longo do novembro. Então, câncer de próstata, a gente pode falar de câncer de bexiga. Minha área principal ela é voltada para a área oncológica, mas a gente pode falar de cálculo, infecção. Deixo aberto aqui se tiverem alguma dúvida para me mandarem.